Agora está gravando. Ó, então pega o seu livro. Se acompanhar comigo, gente. Ó, o Rafael chegando. Peguem lá. Qual página, professora? Livro 3? Isso, livro 4 já. Capítulo 13, equilíbrio de um ponto, ó, que a gente está. Equilíbrio de um ponto material. Vou abrir aqui, que aí você vai acompanhando junto comigo, tá? Fazendo favor. Eu falo com outra pessoa. Vou trocar de câmera aqui. Que é esse que eu quero. E pelo amor de... Não, com vocês eu nem preciso. O que eu gosto de vocês, sabe o que é? Com toda sinceridade, vocês são sinceros comigo. Quando vocês não sabem, vocês não entendem, vocês falam, professora, não entendi. Eu amo isso em vocês, primeiro ano. Amo, 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 porque vocês são sinceros. Então, gosto muito. Assim, para vocês. Professora explica, né? Daí a gente não tem vergonha de pedir de novo. Não, mas eu gosto, porque é o feedback, porque às vezes a pior coisa que tem, sabe o que é? É você explicar e você olha, parece que todo mundo está entendendo, e de repente quando faz a prova, vai mal, a pessoa não entendeu. E daí não, quando vocês não entendem, vocês falam, professora, eu não entendi. E daí a gente vai explicando até chegar ao ponto que vocês entenderem, que é o mais importante, é isso. Então, eu sou apaixonada nessa sinceridade de vocês, de verdade mesmo. Gosto muito. Gosto muito. Ó, bora lá, então, capítulo 13, equilíbrio de um ponto material. E equilíbrio de um ponto material, ele começa, primeiro isso aqui, ó, decomposição de vetores. Eu acho que já até coloquei para vocês, já, seno e cosseno bonitinho, na aula passada. Ou não? Professora, eu não tenho certeza, mas a senhora pode falar de novo? Tá, posso sim. Então, decomposição de vetores, isso aqui, gente, é uma revisão. Revisão de decomposição que vocês viram com o professor Beneboy, revisão do que vocês viram também em lançamento oblíquo, que é isso aqui, eu já até deixei separado. Deixa aqui meu livro, ó. Então, eu tenho esse desenho aqui. Nesse desenho, eu tenho duas regras quando eu tenho grandezas vetoriais. As principais regras é regra do paralelogramo e regra do polígono. Regra do polígono, eu junto. O que falar é mostrar, né? Ó, regra do polígono, eu tenho esse vetor e eu vou somar. Vamos supor, isso aqui é o vetor A e eu tenho o vetor B. Olha aqui. Eu vou juntar origem com extremidade, tá vendo? Ó, origem, extremidade. A origem de B junto com a extremidade de A. Então, isso aqui é regra do polígono. O meu vetor resultante, ele sai da origem e vai até a extremidade. Esse é o meu vetor resultante. Isso é regra do polígono. Aqui não é regra do polígono, é regra do paralelogramo. Por quê? Origem com origem. Olha lá, aqui não é. Aqui eu tenho extremidade com origem. Aqui é origem com origem. Meu vetor resultante, ele sai daqui, ó, da origem também. Então, aqui é o meu vetor resultante que a professora vai chamar de V, tá? V. Daí, se eu coloco um certo ângulo aqui, eu adoro chamar de teta, tá? Vou colocar um ângulo teta aqui. Vocês aprenderam o que é seno? Seno. E o que é cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso que vocês aprenderam. Só que quem é o meu cateto adjacente aqui no desenho? Ó, cateto adjacente, ele é VY. Desculpa, VY tá aqui, VX, desculpa, VX. Então, cosseno de θ é igual VX, que é o meu cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É V. Logo, para deixar isso aqui esteticamente melhor,
Vou isolar Vx. Quem é Vx? Isso aqui tá dividindo, vai para lá multiplicando. V cosseno do ângulo. A mesma coisa você vai fazer para VY. Só que agora eu vou fazer análise de quem? Vou fazer análise de seno. Vou escrever. Quem é meu seno? Seno, professora, eu sei, é cateto oposto sobre a hipotenusa, professora. Quem é meu cateto oposto? Um vetor, vou pegar esse vetor aqui, ele está aqui. Posso transladar ele para cá? Deixa eu admitir, Ana. Posso transladar ele para cá? Posso. Pode. Vetor eu posso transladar? Posso. Eu não posso rotacionar. Quando eu rotaciono, ele deixa de ser o mesmo vetor, porque eu estou mudando direção e sentido. Mas transladar esse vetor que está aqui, posso transladar para cá. Por que eu vou transladar? Para ficar mais fácil de você visualizar o vetor. Ó, transladei ele para cá, beleza? Quando eu transladei, olha quem que ele é. Ele é VY. VY. Cateto oposto. VY não é o cateto oposto? Que está oposto ao vértice? Sim. Olha lá. Então, seno de θ é igual. Cateto oposto. Quem é cateto oposto? VY. Quem é hipotenusa? V. De novo, indisposição. V. Agora, só deixar isso aqui bonitinho. Quem é VY? VY, então, isso aqui está dividindo, vem para cá, multiplicando. É V seno do ângulo. Por isso que você tem Vx, V cosseno do ângulo, e VY, V seno do ângulo. Olha que bonitinho, é de seno de cosseno. É bonito isso, gente? É bonitinho, né? Lembraram? Lembraram? Professora, essa regra também acontece no outro negócio, tipo, em que é origem e resultante? Aqui, não. É. Aqui, se você quisesse calcular o vetor resultante, você ia usar Pitágoras normal, tá? Pitágoras normal. Então, você ia colocar R ao quadrado igual a ao quadrado, B ao quadrado. Aqui também eu posso usar Pitágoras? Posso, quando o ângulo entre eles é igual a 90 graus, tá? Voltando, continuando lá que eu estava dizendo, falando na aula passada, que é esse negócio aqui, ó, equilíbrio de um ponto material. Aí vem equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, blá, 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 um monte de blá, 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 blá. O mais importante é o seguinte, ele fala bem aqui, e é isso que eu quero que você guarde, para quando você estiver resolvendo exercício. Vamos ser práticos, tá? Pragmáticos. Para um ponto material estar em equilíbrio estático, a soma das suas projeções sobre os eixos perpendiculares e coplanares devem ser nulas. Somatório das forças igual a zero. Explicando isso para vocês. Toda vez que o exercício usar a palavra equilíbrio, toda vez que ele falar a palavra equilíbrio, gente, significa que essa coisa está em repouso. Ou seja, quando eu somar todas as forças, porque tem força. O meu copo está aqui. Lembra lá de inércia? Meu copo está aqui. Olha o copo de novo, né? Meu copo está aqui. Se o meu copo está aqui, ele está parado. Ou se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele só vai sair desse estado inerte aqui se eu aplicar uma força. Quando eu aplico uma força, gente, o que é força? Força, massa acelerada. A força resultante atuando aqui sobre o meu copo na hora que ele está em movimento é diferente de zero. Quando ele está parado, em repouso, em equilíbrio ou em movimento retilíneo uniforme, os somatórios das forças, coloca essa palavra lá, isso aqui é igual a zero. Professora, então não tem aceleração quando é equilíbrio? Não tem aceleração. Ó, minha folha aqui sobre a mesa.
ela está em repouso. Tem força atuando sobre ela? Tem. Existe a força peso para baixo e a força de contato, que é a força normal para cima. Só que quando eu somo essas duas forças, dá quanto? Dá zero. Então, o somatório dessas forças vai dar zero. Então, se eu tiver um bloquinho, coloco lá o bloquinho, meu bloquinho. Aí ele falar, está em repouso ou está em equilíbrio, tem força atuando? Tem. Existe a força peso para baixo e existe a força normal para cima. Quando eu somo essas duas forças aqui, ó, os dois vetores, eles são iguais. Os vetores são iguais em módulo. Professora, Eles falam. tipo, a força para baixo anula a força para cima e a força para cima anula a força para baixo? Por isso que dá zero? Isso. Ah, tá. Quando eu somo essas duas grandezas vetoriais, se eu tenho 3 newtons para cima e 3 newtons para baixo, quando eu somo, é zero. É como se eu tivesse um cabo de guerra. Uma pessoa puxa com 3 newtons para cá e a outra puxa com 3 newtons para cá, essa coisa não sai do lugar. Então, uma força anula a outra. Quando eu somo essas duas forças, vai dar quanto? Zero. Então, toda vez, gente, que ele coloca equilíbrio, alguma coisa é zero. Se ele coloca lá de força, coloca força de tração, força tensora, força peso, e ele coloca equilíbrio, quando eu somar, eu faço o exercício, quando eu somar todas as forças, obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Se não der igual a zero, você errou o exercício. Porque essa coisa está em estado de equilíbrio. Se ele está em estado de equilíbrio, ele tem que estar parado. Se ele está parado, quando eu somo todas as forças, tem que ser igual a zero. É diferente eu dizer, não é que eu estou dizendo que não existe força. Se você vê alguém falando, o objeto está aqui, não tem força, é mentira, tem força. Só que o somatório de todas as forças é que é igual a zero, tá? Aí eu estou falando fisicamente correto. Essas coisas conceituais, assim, também pode ocorrer de caída e, porventura, você chegar errado. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. De cara, já coloquei isso aqui para vocês. É isso que eu já vou deixar para cá. Guardar aqui, senão eu acabo esquecendo. Professora, Fala, minha linda. tipo, quando ele tá em velocidade constante, ele tá em equilíbrio? Corretíssimo. E, tipo, A primeira... quando a velocidade vai aumentando, aí ele não tá mais em equilíbrio, né? Isso! O estado de equilíbrio, gente, é o estado inerte, é o estado natural da matéria. Então, aqui, ó, se ele está parado ou movimento retilíneo uniforme, o somatório das forças é zero. Por isso que é o estado de inércia. Agora, quando essa velocidade ela muda em um intervalo de tempo, daí eu tenho a força, que é a massa acelerada, e a força resultante não é igual a zero. O somatório das forças aqui é diferente de zero, tá? É lindo isso, né? Se você está entendendo primeira, segunda e terceira lei de Newton, simplesmente. Aplicada aqui agora. É bonito? É bonito? Bonito, né? Aí a pessoa fica assim, rindo, né? Besta, né? Olha lá. Para você entender um pouquinho melhor, eu coloquei esse exercício, e daí, lembra que eu estava falando do desenho? Você colocar o desenho e a partir do desenho, você começar a desenhar suas forças, entender, compreender as suas forças, fica muito mais fácil. E a resolução também, ó, gente, ó, mamão com açúcar. Ó, tá vendo aqui? Por gentileza, dê uma massa para esse corpo aqui. Por gentileza, qualquer massa. 3 quilos? 3 quilos. Esse corpo tem uma massa de 3 quilogramas. Se ele tem uma massa de 3 quilogramas, pergunto para você. Quando você tem algum objeto suspenso, a primeira força que você tem que lembrar é a força peso. Então, para baixo aqui, ó, vou colocar em preto. Para baixo, existe... E a primeira força que você pensa em tudo. Qual é a primeira força que você tem que pensar na vida? Força peso, tá? É a força peso. Mas aqui, ó, a força peso é massa vezes aceleração da gravidade. Qual que é o valor da força peso?
Qual que é o valor 30. dela? 30. 30. 30 newtons, que eu vou pegar força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa, 3 quilos, vezes a aceleração da gravidade, que normalmente eles colocam 10, isso é igual a 30 newtons. Pensa, se no exercício ele fala, falam blá, 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 equilíbrio. Ele fala que esse negócio está em equilíbrio. Ora, se ele está em equilíbrio, ele está parado, esse objeto que está parado aqui. Para ele estar parado, se tem uma força de 30 newtons para baixo, consequentemente terá uma força de quanto para cima? De 30 quanto? também. Menos 30. Também. É mais 30 ou menos 30? Coloco 30 para cima, só isso. Porque aqui eu tenho um vetor para cima e um vetor para baixo. Tá? Então, aqui, 30 newtons. E quando eu somar, como as forças são iguais, porém, sentidos opostos, quando eu somo essas duas forças, vai dar quanto? 0. Eu tenho, lembra? É como se eu tivesse um cabo de guerra. Então, se os dois fazem forças iguais, porém sentidos opostos, a força atuando sobre o corpo vai ser o quê? Nula. Ele não vai nem para cá e nem para cá. Ele fica o quê? Em estado de equilíbrio, tá? A Luciana chegando. Beleza? Então, eu tenho 30 para baixo, logo eu terei 30 para cima. Olha o detalhe. Os ângulos aqui, eu coloquei iguais. 30 graus aqui e 30 graus aqui. Se eu perguntar qual é a força tensora T1 e qual é a força tensora T2, qual resposta você me daria? É que eu tenho São iguais? São 30 iguais. cada um. Quanto? 30 cada um, tipo 30 graus. Não, se elas são iguais, eu tenho 30 para cima, 15? 15 para cá e 15 para cá. Então, a T1, porque quando eu somar as duas forças tensoras para cima, tem que ser igual a força peso para baixo. Então, aqui, ó, 15 newtons e aqui igual a 15 newtons. Tá? Meu 15 ficou meu... Aqui é um 15, tá, gente? Estão entendendo? Por quê? Porque quando eu somar esses vetores, vai dar quanto? 0. Eu tenho uma força, ó, 15 mais 15, 30. 30 para cima e 30 para baixo. Quando eu somar as duas forças, vai ser igual a quem? Ao estado de equilíbrio. Ou seja, o somatório das forças será igual a 0. Tudo bem até aqui? Professora, espera só um pouquinho para eu copiar. Tá. Gente, isso aqui, ó, você vai ver a resolução, tá enorme, não precisa. Falando para vocês, desenho. Desenho. Hoje eu quero ver se eu otimizo a minha aula. Deixar tudo organizado. Ah, gente, outra coisa. Por gentileza, a tarefa online tem que estar pronta, porque a tarefa online vale quantos pontos? 3 pontos. Então, não perca a chance de tirar esses 3 pontos. Faça a tarefa online. Dá vontade até de colocar até mais pontos. Às vezes Professora, até... Oi. aquele 30 newtons é a força-peso, né? Isso, é a força-peso. Isso mesmo. Okay. Professora, tarefa online de quais capítulos o Bruno está perguntando? Ah, tá, peraí. Verdade, ele colocou aqui. Vai ser, eu vou cobrar da prova, tá? Então, será o capítulo 9, né? Que é o capítulo, peraí, trabalho e energia, já vou falar. Isso, capítulo 9, ó. Capítulo 9, trabalho e energia. Tem que estar pronto. Só o 9, professora? Uhum. Mas, ó, o 9, gente, porque o 9 ele envolve trabalho, ele envolve energia cinética, energia potencial, gravitacional,
energia potencial elástica, energia mecânica. E eu vou falar um negócio para vocês. Pelo amor de Deus, na hora que estiver resolvendo os exercícios, as atividades propostas, façam com maior cautela. Ah, e ainda falamos sobre rendimento, falamos sobre potência. Nós falamos vários conteúdos. Capítulo 9, ele é muito extenso. Ó, é energia potencial gravitacional, energia cinética, energia potencial elástica, energia mecânica, trabalho e ainda falamos sobre rendimento e potência. 7 conteúdos dentro de um único capítulo. E energia não cai, despenca no Enem e no vestibular. Por isso que eu tô falando, faça com maior cautela. Mas assim, fazendo porque tenho obrigação, eu quero aprender, tá? Professora, Tudo bem? Fala, meu querido. tipo, eu poderia colocar que a força-peso para cima é 30 positivo e a força-peso para baixo é 30 negativo, para dar zero? Não, eu não posso dizer que essa força para cima é força-peso, porque a força-peso é sempre para baixo. Ah, então, tipo, mas eu posso pôr que um, tipo, é menos e o outro é mais só para fazer, tipo, para falar que vai dar zero. Sim, pode. Mas você não pode falar que essa força para cima é a força-peso. Força-peso, gente, é força gravitacional, tá? Isso aqui é a mesma coisa de eu colocar lá força gravitacional, isso aqui, ó. É a mesma coisa. Quando eu pego isso aqui, ó, a constante gravitacional universal vezes a massa do planeta dividido por R ao quadrado, dá quem? A aceleração da gravidade daquele planeta. Então, força gravitacional é sempre uma força atrativa. Por isso que ela vai ser sempre para baixo, porque ela é uma força atrativa. Bonito, né? Isso é bonito. Isso que é G. Ó Newton pensando. Gente, outra coisa, aquela maçãzinha cai na cabeça dele, ó. Tudo lorota. Voltando. Posso agora prosseguir? Pode, professor. Vou mudar. Mudando de página. Ó, deixei tudo prontinho. Página 2. Próxima página. Página 3, que eu vou falar do centro de massa. Acho que assim fica melhor. Gente, dá trabalho, mas fica bem melhor. Tá vendo? Eu não perco tempo. Centro de massa. O que é o centro de massa? Pera. Deixa eu mostrar. Pera aí. Deixa eu compartilhar um negócio com vocês. Antes. Sônia, para compartilhar, não é para... às vezes eu não me entendo. Sei onde que eu tô com a cabeça. Senhor da glória. Aqui. Equilíbrio de um ponto material, blá, 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 que eu estava falando com vocês. Antes de eu falar do centro de massa, que é... Aí eu falei isso aqui. Aí o centro de massa. Mas antes de falar de centro de massa, geralmente, tá? Não é uma regra. Geralmente, o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Eu coloco coincide com o centro de gravidade. Então, geralmente, tá? Geralmente, na maioria das vezes, o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Ou seja, ó, não tem aquele... Ai, gente, oh, meu Deus do céu, sem digestão dessa moto, ficou só passando. Não tem aquele... Ó, já viram? O Michael, quando começa a dançar e faz aquele passinho e vem pra frente, fica desse jeito? Vocês já viram? Já, professor. Então, fisicamente é possível? Eu acho que não, professor. Não é possível. Tenta fazer isso pra você ver se você vai dar a cara no chão. Pá, pô. Pelo amor de Deus, não fala que é Sônia, viu? Porque é impossível, gente. Porque o nosso centro de massa... O que é o centro de massa? Centro de massa nada mais é do que toda a massa de um corpo concentrasse em um único ponto.
E o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Então, se você for virar, se você não estiver no seu centro de massa, você vai causar um desequilíbrio. Ou seja, se eu tentar o nosso centro de massa do nosso corpo, ele é aproximadamente no nosso umbigo. Por isso que quando você gira, você dobra onde? Você dobra no seu abdômen, na sua barriga. Se você vai fazer um alongamento para baixo, na hora que você dobra onde? Na sua parte central, você se dobra no centro de massa. Isso que ele está fazendo aqui infere o princípio da física. Mas o que esse dito cujo fez? Aí ele coloca lá que é antigravidade, não tem nada de antigravidade. Ele patenteou um sapato, gente, olha o sapato, tem aí, ó, deixa eu pegar esse negocinho aqui e mostra. Tá vendo que no sapato tem um orifício no sapato atrás, e ele patenteou esse sapato, Michael. E daí, no palco, ele tinha lá um pino, na hora que ele estava dançando, que ele queria fazer esse passo de dança aí, ele encaixava o sapato dele nesse pino, e daí ele conseguia inferir uma lei da física. Não é que ele conseguia inferir, né? Mas ele parecia que estava inferindo uma lei da física. Mas isso acontecia de fato? Não. É por conta dos sapatos. Então, só interromper aqui, voltando. O que é o centro de massa, então? O centro de massa é como se eu tenho aqui uma circunferência, como se toda a massa do meu corpo concentrasse um único ponto. No caso de uma circunferência, é o centro da minha circunferência. Quem é da matemática vai lembrar isso da matemática, eu lembro. E eu recordo isso da matemática, meu professor falando. Olha, o baricentro. Lembrei do Moab. Ó, olha aqui. O meu baricentro nada mais é na minha figura, em uma figura regular, é quem? Meu centro de massa. Então, como se toda a massa de um corpo concentrasse em um único ponto. Se vocês prestarem atenção, quando for calcular a força gravitacional, deixa eu até mostrar para vocês. E aluno sempre pergunta, às vezes, para mim. Ó, deixa eu só mostrar. Cadê? Deixa eu mostrar. Não é possível que não tenha essa figura. Ó. Quando fala em força gravitacional, campo gravitacional, lei de Kepler, mas não é essa. Aqui. Se eu tenho um planeta, gente, eles colocam um ponto aqui no meio. E essa força sai desse ponto. Por quê? Força gravitacional é a força atrativa entre as massas. Então, massa atrai massa. E por que ele usa esse ponto no meio? É como se toda a massa do planeta estivesse concentrada nesse único ponto. Por isso, quando eu saio desse ponto, o que eu tenho? Eu tenho desequilíbrio. E eu saio do centro de gravidade desse corpo. E aí, qual é a tendência desse corpo? Se é um corpo que está em pé, ele vai cair, tá? Porque saiu dessa estabilidade do corpo, tá? Então, toda a massa do seu corpo é como se estivesse no centro desse corpo, aqui. Como se toda a massa do meu corpo estivesse aqui, concentrada aqui, nesse ponto. Geralmente, quando você vai estudar física e estatística, e você vai estudar as partículas em movimento, na termodinâmica, eu quero calcular a energia cinética da partícula. Na energia cinética de um gás. E eu tenho várias partículas, milhões, trilhões de partículas. Que partícula que eu vou utilizar para ser o meu referencial? Eu vou utilizar o centro de massa. Eu tenho aqui a partícula 1, ela tem 1 quilo. Eu tenho a partícula 2, ela tem 2 quilos. E tenho a partícula 3, que ela tem 3 quilos. Faço meu plano cartesiano, x e y. Vou calcular o centro de massa em x. Olha lá. A massa, deixa eu pegar essa parte aqui. Centro de massa em x. Massa M1, aqui é M1. Quantos quilos? 1 quilo. Vezes a posição em x, 1. Mais, vou pegar a massa 2. Massa 2, 2 quilos.
vezes a posição que está localizada em X, essa massa 2. 2. Mais massa 3, 3 quilos. A posição que ela está em X, 3. Tudo isso dividido pelo somatório das massas. Gente, isso aqui utiliza em estatística mesmo. Me deu uma saudade essa semana dessas coisinhas assim da termodinâmica. Somatório das massas. Massa 1 quilo, mais 2 quilos, mais 3 quilos. Não precisa se preocupar. Isso aqui, gente, não cai. Não cai no Enem, tá? É mais curiosidade mesmo. Ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Aqui, 6. Ou seja, é que eu tenho 14 dividido por 6. 14 dividido por 6 vai dar quanto aproximadamente? 2,3, né? 2,333. Aproximadamente. Vou colocar aqui, aproximadamente isso aqui. Faço a mesma? Fala. Eu não entendi. Eu quero encontrar, eu tenho aqui 3 massas. Eu quero encontrar, eu preciso fazer um cálculo de energia cinética das massas. Eu tenho lá de um gás, eu tenho um gás. Um gás, gente, tem milhões de partículas. Qual referencial que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o centro de massa para fazer o meu cálculo. Igual aqui, ó, quando você vai calcular a força entre os planetas, ó, tem as forças entre os planetas, tá aqui. Aí eu tenho um outro planetinha aqui, coitado, e eu quero calcular a força gravitacional. Então eu pego, saindo aqui do meio, ó, como se toda a massa do meu planeta estivesse localizada aqui no centro. Como se toda a massa do meu planeta estivesse localizada no centro. Daí eu calculo a força gravitacional, que é uma força atrativa. Aqui, como eu tenho várias massas, qual massa eu vou utilizar como referencial? Eu vou utilizar o centro de massa, porque se eu utilizar o centro de massa, é como se toda a massa estivesse naquele ponto, tá? Por isso que eles utilizam isso aqui, ó, para fazer o cálculo. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Aí você vai, na hora que eu colocar onde que é a minha massa, meu centro de massa, você vai entender melhor no meu gráfico. Ó, fazer para Y, a mesma coisa para Y. Só que agora em Y, ó, é 1 quilo, vezes a posição em Y, 1, da massa 1, mais a massa 2, 2 quilos. Está em qual posição em Y? 2. A massa 3, 3 quilos. Está em qual posição? 1. Tudo isso dividido, já tem o somatório das massas. 1 mais 2 mais 3, 6. 1 vezes 1, 1. Mais 4 mais 3, dividido por 6. Vai dar 8 dividido por 6. Isso vai dar, acho que 1,3, né, gente? Mas aproximadamente 1,3. Ajuda a professora aí. Isso. Ajuda eu, ajuda eu. Por gentileza, quem poderia me responder? Qual Pera, professora, você fez primeiro de X e depois de Y. Isso. Aí eu vou mostrar para vocês como é que isso fica no gráfico. 1,33333 uma dízima periódica. Ó. Então, Professora, mas aquele gráfico lá em cima, ele já vem pra gente ou a gente tem que montar? Não, isso eu só estou demonstrando aonde que é utilizado. Gente, isso aqui raramente... Eu até hoje, de exercício no ensino médio, eu nunca calculei esse negócio. Já calculei Mas vai aonde? cair pra gente fazer na prova, é isso? Não, é só para você entender, tá? Para você entender. Porque você vai estudar a termodinâmica, você tem o estudo dos gases, você vai estudar a força, você vai estudar... Peraí, Pierinho, fecha aí, por favor. Você vai calcular a força gravitacional, você utiliza um único ponto. Por que você utiliza esse único ponto aqui? Porque é o centro de massa. É como se toda a massa estivesse aqui. Então, ela é o meu referencial. Então, se eu tenho um sistema lá caótico de muitas massas, de muitas partículas,
Quando eu for estudar, eu não vou utilizar todas aquelas partículas. Os físicos não utilizam todas as partículas. Ele vai utilizar quem? O centro de massa. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, dessas 3 partículas, se eles tivessem que estudar um sistema de agitação dessas partículas, eles utilizariam o centro de massa, que seria no X, ó, 2,3. Então, tá mais ou menos aqui. Em Y, 1,3, está mais ou menos aqui. Então, eles iriam calcular uma partícula, o centro de massa, aqui, ó. Eles não iriam calcular da massa de 1 quilo, de 2 quilos, de 3 quilos. Nessas posições, eles iriam calcular somente para esse ponto aqui, porque esse ponto equivale a todas essas massas aqui. É como se todas essas massas estivessem concentradas nesse ponto. Então, eles não iriam fazer o cálculo de um gás em movimento de várias partículas. Eles iriam utilizar somente essa partícula nessa posição. Esse seria o referencial para o cálculo. Professora, mas aonde que eu vou utilizar? Isso aqui é a curiosidade. Fisicamente, eu nunca peguei, tô falando em ensino médio, eu já... Ai, sai daqui, antivírus. Sai, antivírus. Sai. Então, eu nunca utilizei isso aqui no ensino médio. Lá em física e estatística, vai utilizar? Vai. Para você entender por que a força gravitacional, eu utilizo esse ponto. Beleza, é só para entendimento. No cálculo, não vai utilizar. Tudo bem? Entendido? Falem comigo. Professora, eu não entendi por que que tava 3 vezes 1. Aqui, porque a posição é em Y. É 3 quilos, é a massa, vezes a posição em Y, que é 1. Ah, tá. Então, tipo, a massa é a mesma. O que muda é o X ou o Y? Isso, a massa é a mesma. Porque é a posição em X e Y que está mudando. E aqui eu encontrei meu centro de massa, que é aqui. O centro de massa coincide com o centro gravitacional, que é o que dá estabilidade. Vocês já viram, só mudar aqui, vocês já viram pessoas, que às vezes tem lá ciência em show, aquelas blá, 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 eles colocam lá um garfo, 2 garfos assim, aí o negócio fica preso por um palito e consegue ter o equilíbrio daquele corpo. Vocês já viram isso? Já, professora. Então, por que aquilo acontece? Porque quando ele faz a junção desses 2 garfos aqui e coloca um palito, ele encontrou o centro de massa. O centro de massa coincide com o centro de gravidade. É como se toda a massa estivesse concentrada nesse ponto. E daí, como eu coloquei algo fixo nesse ponto, como se toda a massa estivesse aqui, eu consigo o equilíbrio desses 2 corpos. Ou então coloca lá o bico lá daquele passarinho, aquele passarinho ele coloca na ponta lá e ele consegue o equilíbrio daquele objeto. Porque ele encontrou o centro de massa. O centro de massa coincide com o centro de gravidade. Se eu encontrei o centro de gravidade ou o centro de massa, é como se toda a massa tivesse apoiado aquele ponto. Toda a massa está aqui. Eu apoio toda a massa, eu tenho o equilíbrio dela, ó. Ela não vai cair. Entendeu? Agora, se eu pego nessa ponta aqui, ó, eu vou ter estabilidade. Deu para entender para que serve isso? Mas é utilidade mesmo, gente. Tudo bem? Tudo bem, Tudo. Pode prosseguir? Pode Por prosseguir? mim, pode. Pode, professora. Tá. Vou deixar esse aqui separado. Esse desenho que eu vou ter que replicar ele. Próximo. Bora lá. Já deixei aqui. Ai, que bonitinho. Deixa eu mostrar para vocês. Que agora tá tudo organizado. A pessoa tenta se organizar. Ó, pensando em vocês. Vamos lá, direto. Gente, já vai? Ai, só tem 2 minutos. Ai. Só vou começar. Então, o que eu quero? Na próxima aula, já pega aí, ó. Página 17, exercício 1, para a gente já resolver. Ó, separe aí, coloque de preferência
O que seria melhor para você aprender? Tem o desenho no seu livro, tem o desenho no seu livro, mas já pega no caderno, faça esse desenho igual a professora fez aqui para você entender, partindo do zero, como é que fica a força resultante T1 e T2. Porque se você for desenhar no livro, a gente já foi tentar o ano passado desenhar no livro, ficou assim, uma coisa horrenda. Então, pega o caderno, faça o desenho bonitinho, isso que a professora está falando. O desenho te ajuda a entender para onde que essas coisas estão atuando, me ajuda a entender qual a força resultante para cima, qual a força resultante para baixo, me ajuda no meu cálculo, tá? Aí na próxima aula, que já acabou o meu tempo. Estava tão bom. Eu queria resolver, mas não vai dar. Conforme a Sônia. Vai ter a próxima aula ainda, professora. Pois é. Tá bom. Eu queria resolver esses exercícios com vocês. Tá bom. Na próxima aula, então, a gente resolve. Prepara aí, ó. Faz com todo capricho. Se você tiver caneta de outra cor, coisas de outra cor, para você destacar, para você enxergar, para facilitar o desenho. Organização, nesse tipo de exercício, é fundamental. Desenho é fundamental. Com o desenho, você faz menos conta. E você entende melhor o exercício. E você acha vários caminhos para resolver o mesmo exercício, tá? Então, até a próxima aula. Já prepara aí, tá? Beijinho, até daqui a pouco. Ai, que triste. Era para resolver. Até. E lembra de eu fazer chamada na próxima aula. Por gentileza, meus amores. Tá? Tchau, professora. Tchau. Queria resolver.